Você já imaginou um templo que sobreviveu a guerras, explosões e 2.500 anos de história? E ainda é um ícone mundial? Este é o Partenon. E hoje vou te contar segredos que nem seus livros de história revelam. Será que ele é mesmo um templo? Ou um cofre de ouro disfarçado? Fique comigo, porque isso vai explodir sua mente. Bem-vindo ao canal Jornada da Mente Criativa. Hoje, vamos mergulhar na Grécia Antiga, na Atenas do século V a.C., onde uma cidade decidiu construir o monumento mais icônico da história: o Partenon. Se você ama história que parece aventura, dê um like agora e inscreva-se para não perder nenhuma jornada. Imagina só, é o ano 480 a.C. Os persas invadem Atenas com um exército gigantesco. A cidade está em chamas. A Acrópole virou cinzas. Mas os atenienses, eles não desistiram. Na verdade, eles fizeram algo incrível. Juraram reconstruir tudo ainda mais grandioso. E é aí que entra Péricles, um dos maiores gênios da política de todos os tempos. Ele teve uma ideia brilhante: usar o dinheiro da Liga de Delos, uma aliança entre cidades gregas, para reconstruir Atenas. Mas vem cá, deixa eu te contar um segredo. Esse dinheiro não era exatamente deles. Era como se eles tivessem usado o cartão de crédito dos amigos sem pedir. Mas por que construir justo na Acrópole? Simples. Era o ponto mais alto da cidade. Todo mundo podia ver. Era como colocar um outdoor gigante dizendo: olha só como somos poderosos. E eles não economizaram. Usaram o mármore mais fino do Monte Pentélico, um material tão nobre que até hoje impressiona. E a construção? Minha nossa! Imagina erguer colunas de 10 metros de altura sem tecnologia moderna. Eles criaram guindastes de madeira, sistemas de roldanas, tudo na base da engenhosidade pura. Cada bloco de mármore era cortado com precisão milimétrica menos. E olha que não existia calculadora. Quando o Partenon ficou pronto, em 438 a.C., não era só um templo, era uma declaração de poder. Uma obra-prima que dizia ao mundo: Atenas chegou para ficar. Mas aqui vai a grande questão. Será que era mesmo um templo dedicado à deusa Atena? Ou era mais um cofre gigante para guardar as riquezas da cidade? E isso é só o começo da história. Na próxima parte, vamos entrar no Partenon e descobrir seus segredos mais profundos. Tem ouro, tem mistério, tem história que vai te deixar de queixo caído. Me conta nos comentários. Você acha que o Partenon era mais templo ou banco? Não esquece de ativar o sininho para não perder a continuação dessa história incrível. Se você curtiu, compartilha com aquele seu amigo que ama mistérios históricos. Nos vemos na parte 2, onde as revelações serão ainda mais surpreendentes. Um abraço da Jornada da Mente Criativa! Imagine uma estátua de 12 metros de altura, coberta de ouro puro, dentro de um templo que desafia a gravidade. Este é o segredo do Partenon. Mas por quê tanto ouro? Vamos descobrir. Olá, pessoal! Que bom ter vocês de volta à Jornada da Mente Criativa. Hoje vamos explorar um dos lugares mais impressionantes da história: o Partenon. Mas não é só mais um templo antigo. É uma obra-prima que guarda segredos incríveis sobre poder, riqueza e engenhosidade. Vocês já imaginaram entrar num templo e dar de cara com uma estátua gigante coberta de ouro? Pois é exatamente isso que os atenienses viam quando entravam no Partenon. A estátua de Atena Partenos, criada pelo gênio Fídias, tinha mais de 1,2 quilos de ouro puro. Mas aqui vem a parte interessante. Esse ouro podia ser removido quando a cidade precisasse. Era como um super cofrinho divino. Mas por que Atena? Essa deusa não era qualquer uma, menos ela. Nasceu da cabeça de Zeus, literalmente. Era a deusa da sabedoria, da guerra estratégica e das artes. Perfeita para representar Atenas. Não é? Uma cidade que queria mostrar ao mundo que tinha tanto poder militar quanto intelectual. E falando em mostrar poder, vocês precisam conhecer os truques arquitetônicos do Partenon. Aquelas colunas que parecem perfeitamente retas. Surpresa! Elas são levemente curvadas. Isso se chama êntase.
Uma ilusão de ótica genial, que faz tudo parecer perfeito, mesmo de longe. Os gregos antigos eram verdadeiros mestres da percepção. Os frisos do templo são outro espetáculo à parte. Eles contam histórias épicas de batalhas contra centauros e amazonas. Era como uma série de ação esculpida em mármore, mostrando para todo mundo: ei, não mexam com Atenas. Mas o Partenon tinha um segredo ainda maior. Ele era o Fort Knox da Grécia Antiga. Todo o tesouro da Liga de Delos, uma aliança de cidades-estado, era guardado ali. Imaginem só, um templo religioso que também era o banco central da época. A cada 4 anos acontecia algo incrível: a procissão panatenaica. Era como um super desfile, onde toda Atenas subia até a Acrópole para honrar Atena. E não era opcional. Os aliados do Império tinham que participar e ainda pagar tributo. Uma demonstração de poder e riqueza que deixaria qualquer império moderno com inveja. Pessoal, o Partenon era muito mais que um templo bonito. Era o símbolo de uma cidade que sonhava em dominar o mundo através da cultura, da arte e do poder econômico. Na próxima parte, vamos descobrir como esse tesouro arquitetônico sobreviveu a guerras e explosões e ao próprio tempo. Me conta nos comentários, qual deus grego você acha mais fascinante? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação dessa história incrível. Nos vemos no próximo vídeo! O Partenon sobreviveu a guerras, saques e até uma explosão que abalou Atenas. Como ele ainda está de pé? Vamos revelar essa história épica. Fala, pessoal! Bem-vindos de volta à jornada da mente criativa. Hoje vamos mergulhar em uma história incrível de sobrevivência e resistência. O Partenon, esse monumento majestoso que todos conhecemos, passou por desafios que pareciam impossíveis de superar. Imaginem só, após sua construção gloriosa, o templo enfrentou sua primeira grande provação com a queda do Império Ateniense. Durante a Guerra do Peloponeso, Atenas perdeu seu poder e prestígio. O Partenon, que antes brilhava com decorações em ouro, foi despojado de suas riquezas, mas mesmo despido de seus tesouros, continuou sendo um símbolo de orgulho para os atenienses. Mas as transformações não pararam por aí. Com o passar dos séculos, o Partenon se adaptou aos novos tempos. No século IV, foi convertido em uma igreja cristã dedicada à Virgem Maria. Os gregos antigos jamais imaginariam que seu templo Atena se tornaria um local de adoração ao Deus cristão. E as mudanças continuaram. Quando os otomanos conquistaram Atenas no século XV, o Partenon ganhou uma nova função. Tornou-se uma mesquita. Minaretes foram adicionados e o interior foi adaptado para os rituais islâmicos. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1687, durante um conflito entre venezianos e otomanos, aconteceu o impensável. Os otomanos estavam usando o Partenon como depósito de pólvora quando um bombardeio veneziano atingiu o edifício. A explosão foi devastadora. Grande parte da estrutura foi destruída e o teto, que havia resistido por mais de 2000 anos, desabou. Mas a história não termina aí. No início do século XIX, Lord Eldin, embaixador britânico no Império Otomano, obteve permissão para remover várias esculturas e frisos do Partenon. Hoje, essas peças estão no Museu Britânico em Londres, gerando um debate intenso sobre seu verdadeiro lar. E mesmo após tudo isso, o Partenon continua lá, majestoso no topo da Acrópole. Suas colunas continuam erguidas, desafiando o tempo e lembrando ao mundo a genialidade dos antigos gregos. É mais do que um templo, é um símbolo da capacidade humana de criar, resistir e preservar. Hoje, arqueólogos e restauradores trabalham incansavelmente para preservar o que resta desse monumento extraordinário. Cada pedaço de mármore conta uma história. Cada coluna é testemunha de mais de 2 milênios de história humana. E aí, o que você acha? Os mármores de Eldin deveriam voltar para a Grécia? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não esquece de ativar o sininho para não perder a parte final da nossa série, onde vamos descobrir como o Partenon continua inspirando pessoas
até hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e compartilha com os amigos. Juntos, vamos manter viva a memória desse monumento incrível. Até o próximo vídeo! De um templo antigo a um ícone global, o Partenon mudou a história da arte e da arquitetura. Como ele continua inspirando o mundo até hoje, vamos descobrir! Bem-vindo à última parte da jornada da mente criativa. O Partenon não é apenas história antiga, menos é um legado vivo que continua inspirando artistas, arquitetos e sonhadores em todo o planeta. E hoje vamos mergulhar nessa incrível história de influência e permanência através dos séculos. Você sabia que existe uma réplica perfeita do Partenon em Nashville, Tennessee? Pois é, em tamanho real! E não para por aí. Em Edimburgo, na Escócia, eles até começaram a construir um, mas o projeto acabou ficando inacabado. Isso mostra como o Partenon é tão icônico que o mundo inteiro quer ter um pouquinho dele. Mas a influência do Partenon vai muito além das réplicas. Olhe para os prédios governamentais em Washington, D.C. Percebe aquelas colunas majestosas? São todas inspiradas na ordem dórica do Partenon. E aquelas correções ópticas geniais que os gregos criaram? Até hoje os arquitetos estudam e aplicam esses princípios. E não é só na arquitetura. O Partenon virou um verdadeiro símbolo cultural global. Como patrimônio mundial da Unesco, ele recebe milhões de visitantes todos os anos. Pessoas do mundo todo sobem a Acrópole para admirar essa obra-prima que, mesmo depois de 2.500 anos, ainda nos deixa sem palavras. Sabe o que é mais incrível? O Partenon sobreviveu a guerras, terremotos, explosões e ainda está lá, firme e forte. Ele nos ensina que quando criamos algo com verdadeira excelência e propósito, podemos deixar uma marca que dura para sempre. O Partenon não é apenas um prédio antigo, é a prova viva de que uma ideia pode mudar o mundo. Ele atravessou 25 séculos para nos ensinar sobre coragem, criatividade e a importância de deixar um legado. E isso nos faz pensar: qual será o nosso legado para as próximas gerações? Muito obrigado por embarcar conosco nessa jornada da mente criativa. Se você se encantou com essa história, tanto quanto nós, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais aventuras históricas incríveis. Me conta nos comentários qual história antiga você quer que a gente conte no próximo vídeo. Até a próxima!